Bom, bem-vindas mais uma vez, meninas, meninos, pessoas que estão aqui acompanhando o nosso canal da Ordem Lilitiana. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, aqui nessa Play o Portal. Bom, primeiramente, a gente vai atualizar aí alguns links aqui embaixo para estar, enfim, reativando alguns grupos que estavam fechados, né, da Ordem, trazendo para vocês material que estavam guardadinhos ali e que agora você pode participar desse canal sem ser membro da ordem, sem estar ali diretamente ligado aos nossos estudos, no estudo lilitiano, de deusas negras, do sagrado sinistro feminino. É um prazer ter vocês aí. Então, o nosso link do Telegram, do grupo do Telegram, está novamente ativo para todo mundo que quiser acompanhar aí os nossos estudos, beleza? Meninas e meninos, eu venho hoje trazer um tema bem diferente, assim, dentro do que a gente costuma estar trazendo aqui no canal. E eu acredito que vai ser o primeiro de muitos. Primeiramente, eu vou falar dessas mudanças. O que acontece? Dentro dos nossos estudos, a gente vai ali tendo conexão, aprendendo sobre magia, erva, ritual, e ficam algumas lacunas de como essa transformação acontece de fato internamente, né? Como que a gente consegue compreender o sinal da deusa nos nossos rituais, o que é preciso ser trabalhado em nós, né? Porque não é só magia, não é só ir ali no nosso altar, fazer uma oferta e as coisas vão acontecer magicamente. Magia não é mágica, né? Uma coisa que eu falo sempre para vocês: magia não é mágica, não é miojo, né? Não acontece de uma hora para outra. Mas a magia ela é efetiva, ela é transformadora, ela é reveladora, principalmente quando a gente trabalha em prol do nosso eu, que o lilithianismo, ele é justamente um autoconhecimento, né? É compreender as nossas sombras de forma que a gente consiga literalmente aprender com elas a nossa transformação. Não é ficar dependente dessa sombra, não é se tornar viciado nessa sombra, não é se tornar vítima desta sombra, né? E também não é iluminar esta sombra, é o fato da gente ter um pouco ali de autoconhecimento, crescimento emocional, né? Afetivo, espiritual e, sobretudo, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre autoestima. Eu vejo muitas meninas vindo procurar os estudos, ritualização, falando muito da questão do tal do empoderamento, que a gente já falou, né, várias vezes aqui no canal, e acreditando muitas vezes que essa transformação ela vai acontecer de fora para dentro, né? Quando na realidade nós estamos buscando uma lapidação interna, uma construção de um eu superior melhor. Por isso que é um eu superior, né? Porque a gente abandona o inferior, aquele menor, aquele que nos menospreza. E aí a gente começa então a trabalhar no nosso eu superior, no nosso estado de elevação. Mas antes de chegar numa elevação espiritual, a gente tem que olhar para dentro e entender que essa transformação ela tem que acontecer nós primeiro, né? A gente vive o que pregamos, nós temos que viver aquilo que a gente fala, para ter experiência, para saber exatamente do que estamos falando, do que estamos vivendo. E eu venho trazer aqui, vocês que acompanham o canal, viu que eu passei agora por uma mudança, né, radical. Aí rapelei o cabelo, fiquei loira. E muitas pessoas vieram falar comigo, porque eu também, ao mesmo tempo, estava falando ali no meu Instagram sobre Afrodite. E nada é similar, né? Normalmente, quem cuida, trata de Afrodite acaba se tornando loira, né? Acaba aí tendo um pouquinho uma mudança, mas essa mudança, ela já vem em mim de bastante tempo. Coincidiu, né? De passar ali uma experiência, uma ferramenta com Afrodite e, ao mesmo tempo, consolidar algo que eu já estava desejando há bastante tempo, que foi uma mudança radical no cabelo. E, cara, isso gerou muita conversa e é por isso que eu vou estar trazendo esse tema aqui para vocês, falando de autoestima, né?
Autoconfiança. Autoestima, estima a ti, né? Te cuida, te valoriza, te olha, te enxerga, né? Literalmente te enxerga. E é isso que Lilith faz também, né? Afrodite também. Mas se a gente não está aberto, se a gente não está entendendo a mensagem, fica difícil trabalhar isso. Em questão de autoestima, a gente precisa entender o que seria esse autoestima com as lilithianas. A autoestima é a construção do meu eu, né? Ela é a lapidação do meu eu. O momento que eu estou me cuidando, me olhando mais, prestando mais atenção em mim. E Lilith traz isso. Ela traz um trabalho com uma limitação, que a gente começa a colocar limites naquilo que nós não queremos, né? E nós então começamos a ter mudanças, e essas mudanças sim acabam refletindo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Algumas pessoas se assustam, inclusive, né? Ai, nossa, você mudou tanto, Lilith mudou tanto, você era uma pessoa e agora é outra. Mas porque ela desperta essa nossa consciência, o estado de consciência de que eu posso pôr limites, né? De que eu posso me permitir a falar não, de que o não ele é também uma resposta que eu posso abraçar essa resposta com gosto e apresentar ela sem medos, né? E a Afrodite ela vem com o sim, eu mereço, eu me permito, eu aceito receber, eu aceito estar disposta, né? Então existe um equilíbrio ali entre Afrodite e Lilith. Isso a gente falando na questão energética, porque muita gente acha que elas são completamente contraditórias, uma para um lado e outra para o outro, quando na realidade não. Né? Quando elas trabalham um equilíbrio ali de aceitação, de autovalorização, limitação para aquilo que eu não quero, aceitação de coisas que às vezes eu acho que eu não sou merecedora, né? E quando a gente está falando de autoestima, ela vem muito diante disso com a questão do autoconhecimento, né? E também autoconfiança. Ou seja, trabalhar a nossa autoestima com as deusas ou sem as deusas é, sobretudo, trabalhar a nossa autoconfiança. A nossa autoestima, ela não está baseada em estereótipos, né? De maquiagens, de roupas, de coisas que às vezes a gente se sujeita, né? De uma forma que a gente não se sente bem, mas porque todo mundo fala, porque a hype, né? Como falam, é fazer um determinado tipo de cabelo, uma determinada maquiagem. E o que acontece nisso? Uma certa imposição de padrões de comportamento e padrões de beleza. Né? Hoje já existe muita quebra desses padrões, mas no inconsciente do feminino, no inconsciente das mulheres, no inconsciente de muitos homens também, existe uma certa regra, né? Tipo, eu tenho que me comportar assim para ser aceita e todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer fazer parte de algo. Inconscientemente, a gente tenta, então, se enquadrar e se encaixar. E muitas vezes a gente está ali incomodada, né? Porque tá estranho, não está falando muito o que a gente está sentindo e a gente silencia só para ser aceita. E é justamente disso que a autoconfiança ela trata, ela traz. Quando nós começamos a trabalhar nossas energias, nossas consciências, nossas inconsciências, principalmente as nossas sombras, nós estamos falando de despertar esta autoconfiança, de questionar aonde está a chave que precisa ser trabalhada, né? A autoestima, ela é o nosso espelho. E o nosso espelho é muitas vezes um reflexo de duas partes, né? A gente se observa, se critica, lamenta algumas coisas ali que precisaria melhorar. Quando eu estou olhando com o meu senso crítico, quando eu estou olhando com aonde eu me limito. E quando eu estou olhando onde eu me limito, eu deixo então de lado
a minha aceitação. E eu começo a olhar muito o ponto negativo, e quanto mais eu observo aquilo, mais forte aquilo fica. E aí eu preciso trabalhar um outro lado. Eu preciso, então, encontrar o que é de valoroso ali, o que eu tenho de valoroso. E potencializar isso, começar a olhar ali esses pontos positivos. Muitas vezes nos vídeos eu me uso mesmo de exemplo, porque eu vou ter apenas a minha base, né? A questão, por exemplo, do eu não aceitar um monte de cabelo branco, né? Eu não aceitava, então eu ficava pintando, escurecendo, cortando, tentando camuflar esses cabelos brancos que eu tenho desde os 7 anos de idade, gente. Um fiozinho, outro fiozinho, nos 14 já tinha um montinho. Eu estou beirando 50, né? Daqui a pouquinho bato aí na porta dos 50. E isso incomodava bastante. E eu resolvi, falei, bom, vou assumir, né? E já não aguentava mais tanta química, tanta coisa, tentando disfarçar, que optei por tirar e clarear. E aí escureceu. E acabou ficando esse contraste. Por quê? Porque antes eu prestava muita atenção naquilo que me incomodava, que eram os fios brancos no meio do meu cabelo, que era escuro. Dava aquele contraste, né? E aí eu falei, bom, vou tirar, tirei. Fiquei bem, né? Claro o cabelo. Aquilo amenizou meu coração por um bom tempo, porque não estava vendo mais. E aí meu cabelo voltou a crescer. E aí eu me deparo com o preto, o escuro, né? E aí, sim, essa questão vai deixar preto e branco agora? Vai ficar grisalho? Você vai assumir? Né? Eu me questionando isso. E pensando muito nessa questão da minha autoestima e do meu autoconhecimento, do quanto eu estava precisando, talvez, provar para mim mesma que eu me aceitava, e ao mesmo tempo eu não estava me aceitando, porque eu estava sempre tentando tapar o sol com a peneira, né? E, e quando eu entendi essa questão muito, que por mais que às vezes a gente acredite que estamos plenas e absolutas com o nosso eu, muitas vezes os nossos gatilhos estão escondidos, né? O nosso inconsciente está ali administrando tudo. E quando a gente para e presta atenção, a gente consegue enxergar esses pontos. Da onde estava a minha insegurança? Ou seja, e muitas coisas eu estava muito bem. Quando chegava em um determinado ponto, eu tinha ali uma insegurança. E eu não queria admitir, eu não queria assumir aquilo. Né? Para mim, como pessoa, como mulher, eu não queria aceitar. E tendo essa abertura, essa oportunidade de vir aqui falar com vocês, eu comecei também a observar essas transformações que a gente vai sofrendo em silêncio, vai, né, sendo trabalhada no silêncio, no escuro, enquanto ninguém está vendo, enquanto a gente mesma não está ali prestando atenção, isso vai sendo trabalhado. Então, muitas vezes a gente se questiona, se compara, né, a outras pessoas, as outras referências que a gente tem. E a pior das coisas é a comparação, né? A pior da nossa, do nosso ego ali, ele está incrustado quando a gente tem essa questão de comparar, de nos comparar, né? Mas também é instintivo, né, gente? É automático, é natural. E quando a gente percebe, e você, por exemplo, eu vou falar da história aqui da Lilith, que é aquela questão de tipo, de novo, né, onde eu não sou aceita, eu simplesmente me isolo, ou seja, onde eu não estou sendo vista com as minhas qualidades, aí eu vou me isolar, vou sair. E às vezes falta só para a gente olhar para a gente e reparar que a gente tem qualidades, que essas qualidades não estão sendo valorizadas. E aí vem a questão da nossa autoconfiança, que é se garantir, que é falar, não, então não tem problema, né? Eu assumo quem eu sou. E enfrentar aquilo que a gente normalmente tenta se esconder, tenta se esquivar. Autoconfiança e essa questão
da autoestima, elas estão caminhando juntos. E quando eu venho falar para vocês da autoconfiança dentro do lilithianismo, dentro do nosso universo lilithiano, existe sim muitas coisas que precisam ser trabalhadas. Eu estou falando de uma questão estética, de uma questão externa, né? Eu estou expondo aqui para vocês algo que era meu e que eu analisei, enfim, estou trazendo aqui. Mas quantas de nós não temos questões internas também para ser trabalhado na questão de autoestima? A baixa estima ou baixa autoestima coloca a gente nesse papel de nos sujeitarmos, né, para ser aceitas. Então, muitas vezes a gente se sujeita a um relacionamento tóxico, a uma amizade narcisista, um relacionamento narcisista e uma amizade tóxica, ou até mesmo a um determinado grupo, né, de pessoas que nos cercam, seja família, seja amigos, e a gente deixa que a nossa baixa estima, baixa autoestima, seja ali a nossa âncora, a nossa, aquilo que nos destaca, não nos deixa, né, sair. A gente fica presa porque se a gente começa a se autoconhecer, a reconhecer os nossos valores, a gente começa a se sentir incomodado, a gente vai querer sair de perto. E muitas vezes a gente está ali no abraço cômodo, né? Nessa mudança. A gente prefere não mudar, não assumir uma mudança, do que se incomodar em ter que fazer todo um movimento para. Nossa! Né? Porque a gente acredita que todo esse movimento ele vai atrapalhar, ele vai causar uma situação incômoda, e esse incômodo é justamente sair da zona de conforto. Então, meninas, eu tô trazendo esse tema aqui para vocês porque sair da zona de conforto é uma forma de rebeldia lilithiana. Para vocês que querem seguir, né, o lilithianismo e entender essa rebeldia. E muitas vezes essa rebeldia tão estereotipada de você ser uma pessoa brava, mal-humorada, ou ter que dar sempre a última palavra, ou ser autoritária, né? Tipo, leva uma impressão de que isso é um empoderamento, só que isso está errado. Né? Esse empoderamento mascarado, esse poder mascarado de extrema segurança, muitas vezes está te colocando num papel que talvez você só esteja aí defendendo sem de fato ser o papel que você quer para você. Muitas vezes a gente vai falar de autoestima, de inseguranças, de segurança, do tal empoderamento, sem ter a noção de que isso precisa ser trabalhado de forma interna, primeiramente. Então, quando a gente vai trabalhar essas questões, fazer um banho, por exemplo, né? Acender uma vela, queimar um hibisco, queimar umas pétalas de rosa, olíbano, mirra, qualquer erva que a gente for trabalhar dentro de um conceito espiritual, dentro de um ritual, a gente precisa entender que naquele momento a gente precisa também trabalhar a nossa parte interna, né? Então vamos falar um pouquinho de rituais. Não adianta eu fazer um óleo de dominação, um óleo de atração, se eu não me sinto atraente, se eu não me sinto magnética, se eu não me sinto bonita, se eu não me sinto segura com a imagem que eu estou passando. Então não vai adiantar, às vezes, fazer rituais se no teu inconsciente, ou às vezes no teu consciente, você não sente aquilo te favorecendo, você não se está conectada, não está alinhada com aquilo que você está buscando. E eu tô falando isso porque dentro dos nossos grupos nós temos os rituais coletivos, né? E muitas vezes a gente vê as meninas buscando fora algo que primeiro tem que ser trabalhado dentro. Dentro dos nossos grupos, as últimas discussões foi sobre pombogiras. E nós vamos trazer, com uma das sacerdotisas da ordem, nós vamos trazer esse tema, porque dentro da ordem
A gente não tem essa questão de se está seguindo uma coisa, não pode seguir a outra, né? Muito pelo contrário. Nós entendemos que esse universo espiritual ele é gigante e que cada um tem ali as suas preferências, né? E respeitamos essa liberdade. Então, nós vamos trazer, sim, essa live, essa aula, junto com uma das sacerdotisas da ordem, que vai estar trazendo esse tema, que é trabalhar a energia de Pombogira, muitas vezes. Porque, gente, vamos entender uma coisinha aqui. Se eu trabalho uma deidade, essa deidade ela é um nível bem alto, né? Espiritualmente falando, é um nível bem alto, bem antigo, então muito além do que normalmente a gente consegue alcançar com tanta facilidade. Primeiramente, a gente trabalha a nossa parte ego, a nossa parte de reconhecer o que precisa ser trabalhado. Depois nós vamos para um campo um pouquinho mais perto da Terra, aonde entram entidades, né? Entidades aí que trabalham na linha de Umbanda, de Quimbanda, e nós trabalhamos na linha dos ciganos, né? Então a gente trabalha essa linha um pouquinho mais próxima de nós, porque esses seres, eles viveram encarnados, passaram pelos mesmos desafios, conhecem os sentimentos, as emoções humanas, conhecem os receios. Então, eles falam a mesma língua que nós. E se eu automaticamente vou sempre pedindo a uma deidade para me ajudar na autoestima, para me ajudar com a minha insegurança, um nível de entendimento dessa entidade é além. E muitas vezes a gente não consegue um resultado, não é porque a entidade, a deidade, no caso, não está respondendo, mas porque a gente está pulando degraus, nós estamos pulando etapas, nós queremos algo que a gente nem acredita que a gente tenha, né? Então fica complicado a gente fazer, às vezes, um ritual de empoderamento, de brilho pessoal, de magnetismo, e às vezes o resultado ele não vem, não é porque não está tendo resposta de uma deidade, mas é porque você não está alinhada ali com o que essa entidade, essa deidade, ela entendeu para você o que é aquela autoestima que está te faltando, né? Muitas vezes ela vai trabalhar em você as questões internas primeiro, as dúvidas, os medos, os bloqueios, e te colocar em situações onde você vai ter que encarar exatamente esse ponto. E aí você se questiona, você vai se ver numa situação contraditória àquilo que você estava buscando, porque na tua mente você tinha uma coisa, e buscando, você se deu de cara com outra, e não entende, né? Por quê? Por que você foi colocado ali naquela situação? Por que em vez de você se sentir melhor, você se sentiu constrangida? Por que essa situação, às vezes, te colocou com uma sensação contrária? Muitas vezes porque você não estava alinhada com essa energia que iria vir com tanta força, né? E a gente precisa entender que existem os intermediários. O que é um intermediário se eu não trabalho com entidade? Se você não trabalha com entidade, o seu intermediário é um terapeuta. Se você não trabalha com entidade, o seu intermediário, ele é um tratamento de beleza. O seu intermediário é um tratamento, sim, de uma linha de banhos de autoestima, linhas de banho de extrema vaidade, né? Pode ser banhos afrodisíacos. Por quê? Porque precisa começar a calibrar essa tua energia, a tua mente. Porque mente, corpo e espírito, eles formam uma coisa só, né? Então, eles têm que estar conversando ali entre eles. Então, muitas vezes, se você não trabalha com uma energia de entidade, não tem essa afinidade, parece que fica um pouquinho mais difícil, mas na realidade é só mudar para aquilo que você já está acostumado, para aquilo que você conhece, ou que fica mais fácil de você conhecer. Então, trabalhar sua autoestima, muitas vezes, pode ser que essa baixa autoestima venha de traumas, pode ser que essa baixa autoestima venha de repente, uma forma que você perdeu um relacionamento emocional, de amigos, a forma como você perdeu um emprego, a forma como você foi
excluído, de repente, de algum evento, alguma reunião por amigos, e às vezes essas pessoas elas nem se deram conta, né, do que estava acontecendo ali contigo naquele momento, mas em você ficou um gatilho. E aí fica difícil de você entender que aquilo te causou, às vezes, esse bloqueio, né? E ali a sua autoestima caiu. E como eu falei, você pega um espelho e você vai olhar para esse espelho e ver justamente os problemas, né? E ali você começa a colocar os nãos para você. Você começa então a trabalhar a energia densa e negativa que você tem aí guardado no seu coração, na sua alma e no seu inconsciente, que é o que a gente chama de sombra, né? E isso vai se fortalecendo, porque você vai alimentando essa emoção com os seus pensamentos, você vai alimentando esse sentimento, né? E a gente que já estudou aí o estudo da física quântica, a gente sabe que na energia de vibração, de atração, você atrai o que você sente, não o que você pensa. Então não adianta eu ter pensamentos positivos, eu pegar um espelho e olhar e ficar falando ali para mim um monte de coisa, sendo que o meu coração ele não tá vibrando isso, minha emoção ela não tá vibrando isso. Ah, mas eu vou falar até uma hora que eu vou sentir que vai se tornar verdade, mas vai demorar bastante. É mais fácil você entender que vamos trabalhar primeiro esse sentimento, essa emoção, e aí, com essa emoção trabalhada, você consegue um resultado mais rápido. Dentro dos rituais de Lilith, nós usamos espelho justamente porque é o que ela faz, ela fala, mostra ali para a gente se encarar, né? Para a gente. O que é que você está vendo? O que é que você quer ver? Né? E o que é que você não quer ver? A gente tem exercícios de olhar sim para o espelho e através do espelho a gente verbalizar essas mudanças. Isso é uma ferramenta de terapia, é ferramenta de ritual, né? E são utilizados ali dentro de muitas técnicas dentro de ritual, dentro de terapias, e porque elas dão resultado. Então, uma das coisas que eu falo para vocês que estão começando aí com questões de ritualizações de Lilith, seja de arquétipo, seja da magia, né? Comecem a trabalhar também o mental de vocês, comecem também a se entender, a entender o que é que vocês estão buscando em vocês e o que precisa ser trabalhado, né? Para que vocês consigam até entender melhor a resposta, porque não adianta fazer um ritual, como eu falei, pedindo para a deusa algo, pedindo para sua deusa, diferente de qual seja, se você estiver trabalhando sua autoestima, indiferente de qual deusa você esteja trabalhando, você fazer um pedido, mas não querer aceitar a resposta, né? Então, assim, começa fazendo banhos, faz. Gente, banho não é um só, né? Eu vejo a galera falar, vou fazer um banho de empoderamento, faz um só numa sexta-feira, né? Num horário de sol perfeito, mas um só. Repete o banho, faz na lua crescente, faz na lua nova, faz na lua cheia, não me faça numa lua minguante, né? Então, assim, tomem bastante cuidado com aquilo que vocês estão colocando, verbalizando para vocês. Dentro da magia, a gente também manifesta através de verbo, verbalizar, conjurar, né? Exaltar. Nós fazemos isso porque a nossa palavra ela realmente tem essa função de gerar, de criar, né? Então a gente cria através da palavra. Então tudo aquilo que você lança para você, as suas críticas quando você se olha no espelho, reclamações daquilo que você está vendo e não está gostando diante de um espelho, isso reflete de volta para você. Por isso que os exercícios de práticas aí ligadas à autoestima, que envolve o espelho, você precisa se elogiar. Mas você precisa acreditar nesses elogios também. Começa com pontos fortes, com o que você gosta. Se você não gosta da parte externa, começa com a parte interna, seu eu interno, né? Para que isso vá fazendo com que você vá se compreendendo, vá se entendendo cada vez mais. Quem você deseja ver nesse espelho? Quem você deseja ver no futuro?
quem você deseja se tornar. Tudo isso você pode estar aceitando, né? Falando mais contigo sobre as mudanças que você está desejando para você. Então, quando a gente fala sobre trabalhar o lilithianismo, ser uma lilithiana, trabalhar rituais de magia, de empoderamento, de sedução, vocês precisam sentir isso. Existem técnicas, várias técnicas, mas a principal delas é vocês primeiro aceitarem. Aceitarem que essas coisas que vocês não gostam em vocês é possível mudar. E se não fosse possível mudar, adaptar, né? Se aceitar do jeito que você é, com certeza, é um maior desafio, porque existe, como eu falei, os tais padrões, né, de beleza. Então a gente tem essa dificuldade de se aceitar. Se aceitar é falar sim para você. Nesses pontos é onde a gente precisa aceitar que a nossa beleza ou a nossa autoestima ela é muito mais psicológica também do que totalmente física. A nossa mente cria tudo, né? Então, se a gente cria vergonha, se a gente cria insegurança, medo, constrangimento e alimenta isso, é o que a gente vai acabar colhendo. Quando nós estamos trabalhando energias como de Lilith, de Afrodite, de Perséfone, né? Nós estamos trabalhando essa questão da segurança, de saber que, por pior que esteja a situação, essa força ela tá lá dentro, essa beleza, essa conquista, esse domínio tá lá dentro. Existem muitas referências na história e existem muitas referências nas suas histórias particulares que é quase incompreensível às vezes como, por exemplo, a Bela domina a fera, né? Por que a fera conquista a Bela? Não é de uma forma exterior que a gente está falando, né? Mas para muitas pessoas, quando a gente olha para essa parte estética, a gente acredita que para todo mundo é muito essa questão do externo, né? Da beleza física e tal. Quando muitas pessoas, o mais bonito, o que atrai, o que mexe ali, é o intelecto, né? É a inteligência, é a conversa, uma boa conversa, assuntos interessantes, torna a pessoa interessante. Então, a sua beleza, muitas vezes, você está levando de acordo com o que você julga para você, né? É a sua autocrítica falando, e a sua autocrítica ela vai bater na sua autoestima. Com isso, você vai sim estar cavando para você uma insegurança. Então, comece a se sentir primeiro segura nos pontos que você já conhece, que você sabe que você é boa. Com isso, vai alimentando a sua autoestima. A sua autoestima ela vai mudando características externas sua, porque ela vai alimentando a sua segurança. Quanto mais segura você se sentir, mais você consegue transmitir essa segurança para fora, para quem está te olhando, para quem está com você. E essa sensação de segurança vai criar admiração. Quando cria a admiração e você recebe essa admiração de volta, também trabalha de novo a sua autoestima. Então, tenta entender esses ciclos de mudanças. Foi um tema que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Não se prendam ao estereótipo de que apenas a energia da deusa vai te deixar bela, belo, sedutor, sedutora, magnéticos. Não é apenas a energia da deusa, né? A deusa vai potencializar aquilo que você já tem. Um banho, um ritual, ele vai potencializar aquilo que você já tem. A diferença é que esses rituais, essa energia da deusa, ela tira dos teus olhos esta venda, aquilo que não te deixa observar as suas vantagens, né? E aí,
você começa a exteriorizar isso e receber de fora os elogios. E isso vai trabalhando, então, essa questão da sua autoestima. Então, quando você for procurar Deus, fazer um ritual, fazer um banho, e você se deparar com situações que te incomodem, observa o que precisa ser trabalhado ali. Observa o que ela está sinalizando para você a partir deste ritual ou deste banho que você fez com ela. A gente fala muito dos rituais, mas esse ritual ele precisa reverberar, ele precisa ser trabalhado. Como eu falei, magia não é mágica. Então, esse ritual, esse banho, essa frequências de banhos, ele vai começar a trabalhar primeiro internamente, a girar essa sua energia. E aí você começa a receber as comparações externas e é onde você começa a trabalhar o seu interno, tá? Mas estejam ali atentos em situações que vocês vão estar passando para desafiar vocês e fazer aquele start, né? De tipo, olha, presta atenção. Vamos lá. Vou passar uma receitinha bem legal aqui para vocês de banho que vocês podem estar fazendo para estar trabalhando essa questão da autoestima e da segurança. Vocês podem fazer banhos. Esses banhos são bem populares, tá? Mas são banhos muito fortes. Vocês podem estar trabalhando esses banhos em dias de Vênus, ou seja, sexta-feira, luas altas, nova crescente cheia. Vocês podem estar trabalhando com ervas quentes, com ervas doces, né? Também. Então, a canela, ela potencializa, o hibisco, rosa vermelha. A gente tem também o hortelã, o alecrim, que é uma erva muito boa também para trazer esse brilho, né, interno, fazer com que a gente se perceba também. Manjericão é uma erva bem legal também para trabalhar. E vocês podem estar misturando essas ervas entre elas, ou acrescentando também, por exemplo, vocês podem pegar rosa, vermelha, leite, pouquinho de leite, tá? Não é 1 litro de leite, é um pouquinho de leite, água e mel, tá? Mistura isso, faz uma panela ali, vai fazer o teu banho de higiene, joga esse banho depois morno, do pescoço para baixo. Pede, enquanto você está jogando aquele banho, vai conversando, vai pedindo, né? Esse trabalho, essa energia, a mudança dessa energia em você. Deixa um pouquinho esse banho no teu corpo, depois tira o excesso com a mão. Normalmente, eu gosto de fazer sempre à noite, porque à noite a gente vai dormir no outro dia. A gente acorda e toma um novo banho, né, para despertar, para ir para o trabalho, enfim, e tira aquelas essências do banho anterior, mas deixar um pouquinho desse banho para ele trabalhar essa energia, esse campo energético. Banhos de rosa vermelha com perfume, borrifar o seu perfume preferido. Ferve a água, abafa ali com a rosa vermelha, borrifa um pouquinho do teu perfume, 3 borrifadas do teu perfume. Endro é uma erva muito boa também, uma sementinha, né, muito boa para estar trabalhando essa questão da energia de magnetismo, de sedução. Ele parece erva doce. Eu acho que é isso, endro parece erva doce. E erva doce também é uma erva muito boa que vocês podem estar fazendo esses banhos, tá? Luas altas, de preferências em dias e horários combinados. Vocês podem dar uma pesquisada em tabela planetária e combinar ali horários de Vênus, horários de Sol. Até Marte com Vênus é legal, dependendo da energia que você tiver, né? A energia da Lua, a Lua fala muito de emoções, tá, gente? Na segunda-feira. Então, se você tem uma baixa estima, toma bastante banho de alecrim na segunda-feira, num horário de Vênus, ou até mesmo ali num horário de Júpiter, queria dar uma acelerada nessa mudança, para trabalhar o seu emocional, né? Então, pode fazer banho com açúcar também, é muito bom, até para esfoliar a pele, né? Só que vocês tiram o excesso um pouquinho, tá? Desse banho de açúcar aí, para não parecer uma formiga. Mas
banho, gente, que o aroma dele fique gostoso para vocês. Se o aroma tá bom, é legal vocês perceberem ali as ervas, claro, né? E aceitarem ali ter uma conexão com esse banho um pouquinho antes, com essas ervas um pouquinho antes, com o intuito do seu banho, tá? Porque banho por banho, se você só jogar aquilo, ele é chato, né? Se você não cria ali uma conexão, uma intenção nesse banho, ele vai ser simplesmente um chá jogado no teu corpo, tá? Então, era isso. Eu vim trazer esse tema aí porque eu achei um tema um pouquinho diferente, mas um pouquinho interessante. Falem aqui para mim se vocês gostaram, se é legal esse tipo de tema para a gente trazer também. Sigam o Instagram, vai estar aqui embaixo. Todos os links vão estar embaixo do vídeo para que vocês consigam acompanhar as lives, para que vocês consigam acompanhar os novos projetos aí que a gente vai estar trazendo. Muita novidade para vocês, que já está, olha, vindo, a gente tentando dar forma e a coisa tá enfim, ganhando agora a forma que a gente queria. Então, vai ter bastante coisa boa para vocês, principalmente em relação a quem está buscando essa conexão com o feminino, tá bom? Bom, gente, então até nosso próximo encontro. E deixem temas, se vocês quiserem aí assuntos para a gente estar conversando. Até!